O mês de junho não teve inflação, mas sim deflação. Este é o primeiro resultado negativo dos últimos 11 anos provocado pela queda de preços. Foi nos supermercados que alguns consumidores perceberam a diferença. O preço do tomate caiu quase 20%. A batata inglesa ficou mais de 6% em conta. E as frutas quase 6% mais baratas. O tomate está mais barato e algumas coisas só que tá. Em algumas frutas caiu o preço, não todas, mas algumas caiu o preço. No mês passado, além de alimentos, a energia elétrica também ficou mais barata. E quando os preços de produtos e serviços caem em determinado período do ano, a economia registra a deflação. Segundo o IBGE, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, recuou 0,23%. A última vez em que o índice teve variação negativa foi há 11 anos. Mas o que parece ser boa notícia, não é. Segundo economistas, a deflação é tão ruim quanto a hiperinflação. O que acontece é que, com a expectativa da queda dos preços, o consumidor deixa de comprar, apostando que no futuro os produtos vão ficar ainda mais baratos. Sem consumo, os preços caem abaixo do custo de produção, gerando prejuízos para as empresas, demissões e uma retração ainda maior da economia. No Brasil, a pior deflação registrada foi em 1930, como reflexo da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. O Japão enfrenta a deflação desde a década de 90. A redução dos preços ainda é um obstáculo para o governo japonês, que já admitiu que este ano o índice vai continuar negativo. Por aqui, a redução de preços registrada em junho tem sido encarada como pontual. Nós tivemos algo pontual e muito bem caracterizado em função do quê? De uma maior oferta agrícola, chuvas do norte e nordeste que trouxeram a bandeira verde, redução de energia, tá? E ainda nós tivemos um pouco da redução dos preços de serviço. E a economia brasileira também foi tema de um vídeo do presidente Michel Temer, que está na Alemanha participando da cúpula do G20. Ele disse que teve a chance de relatar aos outros líderes o que sua administração vem fazendo e cometeu mais uma gafe. Eu pude fazer um relato daquilo que nós estamos fazendo no Brasil, gerando exatamente inflação baixa, reduzindo os juros, fazendo voltar o desemprego e combatendo a recessão. Bom, o presidente quer dizer que não estamos em crise, né? Mas não é isso que eu percebo, só se eu estiver ficando louco. Pois ele está vendo um país que nós não enxergamos daqui, né? Na verdade... A economia tem alguns resultados positivos na economia, né? Mas não é assim para se comemorar. Isso, topicamente, nos últimos meses, você tem um ou outro indicador positivo, mas veja, depois de 2 anos e quase 2 anos e meio de indicadores fortemente negativos. A economia nos últimos 2 anos caiu alguma coisa próximo de 7%, né, no acumulado. E os investimentos, mais de 26%, quer dizer, o desemprego chega a 14 milhões de desempregados. Então a crise é profunda, a crise é muito grave e vai exigir esforços e criatividade para superá-la, né? E, evidentemente, o quadro geral do país, político, econômico, não corrobora esse otimismo, né? Nós temos alguns resultados que foram favoráveis, inclusive se refletindo, por exemplo, agora na deflação que ocorreu, que tem muito a ver com a melhora da safra agrícola, que depende no Brasil e em várias partes do mundo, basicamente das questões climáticas, quer dizer, não depende unicamente de medidas do governo. O governo tem um papel importante para gerar financiamento para o setor agrícola, tem um papel importante para conduzir esse processo. Mas se não houver a condição pluviométrica adequada, você não consegue sustentar esse processo. Então, o que está pintando é um quadro de estagnação na nossa economia esse ano, ou seja, crescimento zero, né? Muito próximo de zero. E talvez, Willis, se tiver um tempinho ainda, explicar a diferença entre inflação, desinflação e deflação. Então, peraí, vamos aqui. Vamos em parte aqui. Paulo Henrique, explica para o Paulo Henrique, então, diretamente. Paulo Henrique Alves Júnior, pelo Facebook. Como um mês deflacionário pode ser ruim? O aumento do poder de compra é tão ruim quanto a inflação? Na verdade, não houve aumento do poder de compra, e sim
queda dos preços, né? Isso, queda dos preços. E como foi muito bem explorado na matéria, é uma queda tópica, quer dizer, ela se deve a fatores meramente circunstanciais. E o que a gente tem que explicar é o seguinte, que uma deflação contínua, no exemplo que foi citado o japonês, é negativo, porque se todos esperam que os preços vão cair, eles adiam as suas compras, né? E isso agrava a recessão. Não é o caso brasileiro. Nós estamos longe de um processo de deflação. Sim, estamos numa crise, de uma recessão seguida agora de uma estagnação do nível de atividade. Então, só esclarecendo, deflação, queda de preços. Inflação, subida de preços. Desinflação, os preços continuam subindo, porém num ritmo menor. Então, há 2, 3 anos, nós temos no Brasil uma desinflação. Os preços estão subindo menos. Por que eu estou falando isso? Às vezes as pessoas questionam, com razão, assim, não, mas o jornal disse que a inflação caiu. Não é o caso da deflação hoje. Quando a inflação cai, né? Cai de 4 para 3, continua positivo. E eu continuo vendo os preços crescerem. Sim, de fato, os preços estão crescendo, só que num ritmo menor. Então, esse é o caso de desinflação. Na deflação é quando há queda de preços, dentro daquela cesta que é usada para mensuração do comportamento dos preços. Então, alguém poderia questionar, puxa, mas o meu condomínio subiu 8% e estão dizendo que tem deflação? Não, é que ele está ponderado dentro da cesta de consumo médio das pessoas. E aí, nesse mês, você teve alguns produtos agrícolas que caíram muito, então influenciaram, junto com a energia elétrica, o comportamento dos preços. E quando a deflação ocorre sistematicamente, o produto acaba ficando mais barato do que a sua produção. Aí é o caos, quanto que ela custa para fazer. Aí é o caos para as empresas. Aí é o caos. Agora, Naline, quando você vai ao supermercado e encontra um produto mais caro, não adianta discurso, né? Sim. As pessoas Aquilo que querem você tem de consumir, veja, os planos de saúde estão sendo reajustados, os aluguéis estão caindo por falta de inquilino. Há muita gente com casa fechada, com apartamento fechado. Ou seja, a crise é muito séria, William. E enquanto nós não fizermos uma reforma política e uma reforma tributária, as coisas vão continuar muito ruins, porque a dívida cresce aceleradamente, a dívida pública. A União é uma grande perdulária, ela continua gastando muito, o serviço da dívida é ou não é? Isso. Vai aumentando. E os municípios estão sufocados e os estados também. Os estados são muito prejudicados porque o ICMS, num período de crise, não adianta a agricultura crescer. Nada entra para o erário estadual. E os gastos públicos estão sendo contidos em algo que não deveria ser contido, que são os investimentos, não é mesmo? Então, na verdade, você tem uma contração de investimentos que deveria ser exatamente o contrário. Quer dizer, no momento de crise, o Estado tem um papel contracíclico muito importante para fazer não há ativar recursos. E os investimentos externos, quando eles se assustam diante dos acontecimentos aqui da instabilidade, da insegurança jurídica.